Mas hoje a gente veio aqui não só para tomar o nosso café, mas eu vou explicar e contar como que foi a minha história da minha gestação e do aborto que eu tive aqui o ano passado. Oiê! Hoje viemos aqui na Rede Insônia, que é uma rede de cafeterias que tem espalhado pela Irlanda toda. É uma rede bem gostosa que a gente gosta bastante. Tem várias opções de lanche para você tomar café da manhã, fazer um lanche à tarde. E os cafés para gente também é um dos melhores que tem. O nosso predileto é o moka, mas eles têm um cardápio bem vasto de cafés gelados e quentes, chocolates que você pode estar escolhendo. Então, a nossa história aqui em relação à maternidade começou em outubro do ano passado, 2023, quando eu descobri que eu estava grávida. E eu já sabia que o sistema de saúde não é diferente do que a gente está habituado no Brasil. E, e apesar de ser gratuito para gestantes, eu sabia que tinha algumas particularidades que já me deixava um pouco preocupada. Mas tudo começou então em outubro de 2023. E assim que eu descobri, depois de 2 ou 3 dias, eu comecei a ter um sangramento, tipo borra de café. E aí eu já tinha uma consulta agendada no GP, e que é o clínico aqui, né, o postinho de saúde. E aí passei em consulta com ele conseguiu visualizar o embrião. E só que ele falou que era normal o sangramento. Ele não olhou o sangramento, não chegou, né, a se interessar e simplesmente falou que era normal. E aí a gente, né, fica esperando. E aí os dias foram se passando, o sangramento continuou. Às vezes tinha uma pausa de 1, 2 dias de pausa do sangramento, até que um certo dia, voltando do trabalho, eu comecei a sentir muita pressão nas costas. E aí eu achei que porque tinha sido um dia muito estressante no trabalho, muito cansativo. E eu achei que foi por conta disso, né? Então eu cheguei em casa, tomei um banho, só que aquela pressão nas costas não passou e evoluiu para uma cólica. A cólica foi se intensificando durante a noite e o sangramento também. E aí, nesse momento, eu já sabia que algo não estava muito bem. Aí eu decidi ir para o hospital aqui da cidade, que era mais próximo, que era em Drogheda. E isso era na madrugada de uma sexta para sábado, então era mais ou menos umas 2 horas da manhã. Nós fomos para o hospital e eu fui bem atendida pela enfermeira, ela coletou alguns exames e, e eu demorei para ser atendida mais ou menos umas 2, 3 horas pelo médico. O médico fez um exame especular e ele falou que meu colo estava fechado, que realmente tinha um sangramento, mas apesar de ser um hospital referência maternidade, não tinha ultrassom aos finais de semana e feriados. Então eu não sabia dizer se o bebê estava vivo, se já tinha acontecido um aborto. Eu não tinha o que fazer. Então voltei para casa, esperei amanhecer o dia e fui até a capital, Dublin, para procurar um outro hospital onde que pudesse fazer um ultrassom para saber, né, se o bebê realmente ainda estava lá ou não. E aí, chegando nesse hospital, o hospital de Rotunda, que fica no centro da cidade, fui atendida depois de 4 horas de espera e realmente foi constatado que eu tinha sofrido um aborto. Obviamente, ficamos muito tristes. O atendimento em si, apesar de demorado, os médicos foram bem atenciosos, educados, humanos, sabe, para aquele momento. E não foi nos dado a opção de esperar ou para ver se o corpo terminava de expelir, porque ainda restava restos ovulares dentro do meu útero, ou se eu já queria internar para fazer a cirurgia, né, de curetagem. Eu não queria fazer cirurgia de maneira alguma,
Então decidi esperar. Voltei para casa, esperei mais ou menos uns 4, 5 dias. E nesse meio tempo, o hospital de Drógrada me ligou pedindo para ir lá fazer um ultrassom, né? Porque como eu tinha passado em pronto atendimento e eu não tinha feito ultrassom, eles me ligaram pedindo para voltar para fazer ultrassom. E aí, como eu não sabia se já tinha expelido tudo ou não, porque o sangramento já estava cessando, né? Eu decidi voltar para o hospital. Voltei para o hospital de Drógrada, fiz o ultrassom e lá constava que ainda tinha um pouco de resto ovular. Eu não tinha mais sangramento e ela falou que era bem pequenininho, mais ou menos 1 centímetro de diâmetro e me deu a opção de tomar medicação em casa ou fazer a cirurgia. Então, eu decidi tomar a medicação em casa, uma coisa que é totalmente diferente no Brasil, porque no Brasil essa medicação só é administrada intra-hospitalar, mas aqui você sai com a receita, compra na farmácia, é uma medicação muito barata, mas você só consegue comprar com a receita, né? E fiz a administração em casa. No final de tudo, fiz a administração de 3 ciclos da medicação. E no final voltei depois de 2 semanas e eu ainda não havia expelido aquela suposta resto ovular que ainda havia no meu útero. Eu implorei por mais 1 semana porque eu não tinha mais sangramentos, eu não tinha febre, eu não tinha mau odor vaginal, então decidi esperar. Depois de 4 dias, retornei para fazer outro ultrassom e eu fui atendida por uma outra médica. E essa outra médica falou: o seu útero está limpo, você não tem nada. O que é enxergado no seu útero é só um cisto que você tem, um cisto benigno, que não vai te causar nenhum problema e você não precisa retirar. Não é resto ovular. Eu não sabia se eu ficava feliz, né? Porque eu não ia precisar mais passar por uma curetagem, que então eu estava ficando em pânico por conta disso, ou se eu ficava muito brava porque eu havia passado semanas de angústia tomando medicação e para tentar explicar algo que não havia necessidade. Então, meu primeiro perrengue foi aí e foi eu já tinha uma desconfiança, né? Eu não me sentia segura com atendimento médico aqui e depois disso eu me senti menos ainda. Sem contar que o meu grupo sanguíneo é RH negativo, então nesses casos é recomendado que você tome uma vacina para evitar que você crie anticorpos e para evitar que você tenha a incompatibilidade do fator RH. Foi outra coisa que eu tive que insistir para eles, falando que eu sabia que eu era RH negativo, que eu ia precisar dessa medicação para que eu não tivesse problemas nas gestações futuras. Depois de insistência, eu consegui tomar a medicação e, enfim, tudo foi resolvido, né? E passou-se um tempo. E aí foi um período de final de ano. Meu ciclo retornou logo em seguida. Então, isso tudo indicava que eu estava preparada para poder engravidar, pelo menos o meu corpo estava preparado para engravidar novamente, mas eu decidi esperar alguns meses, porque eu ia viajar, eu não queria ficar preocupada, eu queria também dar um tempo para minha cabeça, porque só quem passa por um aborto sabe como é difícil, você sente um vazio dentro da barriga, mas você sente um vazio dentro do coração também. E é muito importante que você esteja cercado de pessoas que te amam, que te apoiem, que não te julguem, porque, infelizmente, a estatística é de que 20 a 25% das pessoas vão ter um aborto espontâneo. E geralmente não se sabe o porquê, apesar dos indícios serem por uma formação fetal, que o corpo entende que realmente aquele bebê não seria viável, e aí acaba evoluindo para um aborto. Mas é uma situação que, por mais que seja comum,
Não é uma situação que as pessoas tendem a falar muito por vergonha, por medo de ser julgada. Ainda percebo que é um pouco de tabu, mas uma vez que você fala, você expõe, tantas pessoas, até próximas a mim, vieram comentar que já tinham sofrido abortos anteriores e que eu não estava sozinha. Então, isso foi muito importante. Foi muito importante para você entender que faz, de certa forma, parte, né, da vida e que você segue em frente para superar, para seguir, né? E aí passou-se mais ou menos alguns meses e fomos de novo para de espera para tentantes oficialmente. E graças a Deus, depois de um mês de tentando, foi rápido, né? Pudemos engravidar novamente e aí em fevereiro eu descobri que estava grávida novamente. Só que logo em seguida, depois de uma semana mais ou menos, veio a angústia porque eu tive um episódio de sangramento. Eu estava trabalhando e aí eu fui ao toalete e vi um pouquinho de sangue, né, boa de café, mas havia sido um começo e aquilo veio todo aquele feedback na cabeça, né, do que já havia passado. E aí eu larguei tudo e fui para o hospital Rotunda. Só que já tendo uma experiência, né, anterior, eu já tinha agendado uma consulta com uma GP particular. Foi uma indicação que eu recebi no grupo de mães aqui da Irlanda. Ela é uma médica, eu não sei se ela é polonesa, qual que é a origem dela, mas ela não é irlandesa. E só que ela é obstetra também. E eu tive ótimas referências dela. E assim que eu descobri, eu já tinha agendado uma consulta com ela. E coincidentemente, um dia antes da consulta dela, eu tive esse sangramento. Então, no dia que eu tive o sangramento, nessa segunda gestação, e eu fui para o hospital do Rotunda, vi que já estava tudo certinho. E aí eu voltei para casa, eles não tomaram nenhuma conduta até então, né? Nada por parte deles. E aí eu fui pro GP, para essa clínica. E aí lá ela visualizou novamente que o bebê estava bem e acabou me passando uma medicação para ajudar a segurar, não segurar a gestação, né? Mas se o sangramento fosse por deficiência hormonal, ela já estaria já resolvendo esse problema. E aí eu gostei muito, porque é uma abordagem, você não fica esperando à toa, né? Você não fica esperando Deus resolver a sua vida, e porque se você tem métodos e para você ajudar, por que não, né? Então ela me indicou essa medicação e graças a Deus deu tudo certo. Estamos hoje 17 semanas, mais ou menos, entramos no 5º mês. Mas em geral, assim, o atendimento aqui eu acho negligente, porque você é visto como gestante a partir dos 3 meses, por volta de 13, 14 semanas, é quando oficialmente você vai ter uma primeira consulta no hospital, para fazer o seu primeiro ultrassom oficial e fazer coleta de exames de sangue e urina. E nem é aquele check-up que é recomendado, é uma lista que eu vou deixar aqui de exames e de urina, e é feito um ultrassom que eu brinco é só para ver se o bebê está vivo, está morto, se tem uma cabeça, 2 pernas e 2 braços. O ultrassom morfológico de primeiro trimestre não é feito aqui. Eu acabei pagando particular naquela médica particular que eu tinha, naquela clínica particular que eu havia comentado. E aí eu acabei pagando um ultrassom morfológico com ela, com 13 semanas, para ver se, né, estava tudo certo, se as estruturas estavam todas certinhas, e porque no hospital eles não fazem isso no primeiro trimestre. Então, em geral, desde quando você descobre que você está grávida até você ser atendida, você realmente entrar no sistema, você fica às escuras, às cegas. Se você não tem nenhuma intercorrência, ninguém te olha, sabe? É recomendado, sim, que você agende com um GP
uma primeira consulta, né, quando você descobre, mas se o DIP não tiver ultrassom, ele vai simplesmente verificar a sua pressão arterial, verificar o seu peso e, no máximo, fazer um teste de urina para ver se você não está com infecção ou alguma alteração na sua urina. Somente isso. Não é verificado se o bebê está alocado dentro do útero, é uma gestação ectópica, não é investigado nada além da sua saúde. Então, isso, ao meu ver, eu sinto um pouco negligente o atendimento. Então, você só vai começar a ser atendida se você tiver alguma intercorrência ou depois dos 3 meses. E graças a Deus, dessa vez deu certo. Faço parte de grupos no Facebook, no WhatsApp de mães aqui, que acabam te dando bastante dicas, te orientando. Mas infelizmente o sistema de saúde aqui é esse. Se você quiser fazer alguma coisa além, você tem que pagar, mas ainda assim é limitado. Então, meu primeiro trimestre aqui foi assim. Graças a Deus eu tive aquela intercorrência no começo, que foi resolvido. Passei em consulta já no hospital, deu tudo certo. Fiz ultrassom morfológico de primeiro trimestre particular, que também deu certo. Mas se alguém me perguntasse se eu recomendo ter filhos aqui na Irlanda, pelo menos o pré-natal não. O pré-natal eu realmente acho um pouco negligente, a não ser que você tenha alguma intercorrência, que aí sim você acaba sendo melhor assistida. Mas é isso. Não vou seguir o pré-natal aqui, né? Novidades estão por vir. Mas estamos muito felizes. O nosso bebê vai ser um bebê surpresa, não queremos saber o sexo. E aí vai descobrir somente no parto. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma experiência de gestação aqui na Irlanda ou algum outro país fora do Brasil, deixa aqui seu relato para a gente ter essas comparações. E essa é a minha opinião, essa é a minha experiência. Eu sei que muita gente não concorda, porque só pelo fato deles serem educados aqui, né? As pessoas acham que eles são bons, mas não significa que educação significa competência, né? Então, isso é uma coisa que as pessoas não sabem dividir muito bem. Mas, enfim, a gente deseja só que seja tudo bem para todo mundo, graças a Deus, que ninguém quer passar por situações ruins. Mas infelizmente essa foi a minha experiência aqui na Irlanda e eu não gostei. Mas tudo bem, estamos bem e prontos para o nosso segundo trimestre, que acabou de iniciar. Um beijo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.